Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Arthur Lopes, eu sou médico neurocirurgião pelo Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo e hoje a gente vai conversar sobre um tema de fundamental importância na nossa prática clínica, que são as cefaleias. Como a gente manejar as cefaleias em um contexto de urgência e também em um contexto de consultório ambulatório. Como é que você vai investigar? Como é que você vai seguir um quadro de cefaleia, que é uma queixa muito comum na nossa prática clínica. É a segunda causa de procura em relação a consultas na urgência, então a gente precisa conhecer. E aqui eu vou ensinar para vocês detalhadamente como é que vocês vão fazer isso. Então, quando a gente começa a avaliar uma cefaleia, a gente vai sempre iniciar pela nossa anamnese e exame físico. Então, isso faz parte, isso é toda consulta médica, toda avaliação médica sempre começa com anamnese e exame físico. E o que é importante você avaliar em uma conversa e examinar em um paciente com quadro de cefaleia, com uma queixa de cefaleia? Sempre você vai avaliar a idade. Isso é muito importante quando a gente pensa em algumas síndromes características. Você vai avaliar comorbidades, uso de medicações, como essa cefaleia ela começou e como ela evoluiu. Ela é uma dor que iniciou subitamente e teve uma evolução rápida, uma dor que começou devagar e vai aumentando mais lentamente. É importante você perguntar isso e entender qual é a intensidade da dor, o quanto ela dói, se tem sintomas associados, tudo isso você tem que interrogar o paciente quanto a esses achados na anamnese. E no exame físico, você vai fazer sempre os sinais vitais, que você faz em qualquer consulta médica, você vai fazer o exame neurológico buscando alguma alteração neurológica e vai sempre fazer a palpação da região cefálica, vai examinar a região cefálica também, tá? Isso aqui em anamnese e exame físico. Por quê? Porque o primeiro passo, quando você avalia uma cefaleia, é você definir se essa cefaleia é uma cefaleia primária ou secundária. Cefaleia primária é aquela cefaleia que acontece porque a pessoa tem alguma predisposição a ter dor. Por exemplo, a enxaqueca, a cefaleia tensional, a cefaleia em salvas, a gente vai conversar sobre elas. Ou uma cefaleia secundária, que a pessoa tem um motivo para ter dor, por exemplo, a pessoa tem um tumor cerebral, ou a pessoa tem uma sinusite, por exemplo. Então, isso é uma cefaleia secundária, é aquela que tem um motivo, que tem uma causa para dor. E quando é que a gente vai pensar em uma cefaleia secundária? Quando é que a gente acha que a pessoa pode ter um motivo ali para dor? A gente tem o que a gente chama classicamente dos red flags, as bandeiras vermelhas, que vão fazer com que essa cefaleia ela seja investigada. Por quê? Porque se você tem características de uma cefaleia primária clássica, você não precisa fazer uma investigação. Porém, se você tem algum desses sinais aqui, você vai ter que seguir com a investigação dessa cefaleia. Então, é, por exemplo, uma dor que se iniciou subitamente, tem uma forte intensidade, tem uma evolução rápida. Você pode pensar em um AVCH, uma hemorragia subaracnoideia, paciente que diz que é a pior dor da vida, ou um paciente que ele já tinha dor de cabeça, mas ele fala, doutor, a minha dor ela mudou, a minha dor era de uma maneira e agora está de outra maneira. Isso chama a atenção para você pensar em uma investigação. Se você está em extremos de idade, as pessoas idosas, você tem uma maior chance de ter uma causa secundária. Se a pessoa tem qualquer sinal ou sintoma sistêmico, se ela tem um emagrecimento, febre, então você tem que pensar que pode ter uma causa secundária, alguma infecção ou alguma neoplasia, você tem que suspeitar. Ou se a dor ela começa e é associada a um quadro de síncope também, ela é desencadeada por uma manobra de Valsalva, você tem que pensar na causa secundária. Se você tem dor ocular, isso aqui é interessante, porque uma das causas de cefaleia secundária é o glaucoma de ângulo fechado. Então, você tem que saber diferenciar. E também se você tiver qualquer déficit neurológico focal. Se a pessoa tem uma hemiparesia,
tem uma queixa sensitiva, vai ter que fazer a investigação. Você tem que descobrir se ele tem uma cefaleia secundária. E como é que a gente faz essa investigação de cefaleia secundária? Então, a gente faz basicamente por exames de imagem. Então, a gente tem dois exames de imagem, que são a tomografia e a ressonância. A tomografia, ela é mais facilmente acessível, ela é um exame mais rápido, é mais fácil de você fazer. Você vai fazer ela principalmente quando você suspeita de sangramentos, porque você vê o sangramento na tomografia, é muito fácil. Então, é um exame que vai servir àquele propósito. Você acha que tem um sangramento, a tomografia vai te ajudar a confirmar ou a excluir. E você vai pensar na ressonância quando você estiver suspeitando de alguma neoplasia ou de infecções. Aí a ressonância é mais sensível. Então, se você acha que pode ter um tumor, uma ressonância ela vai melhor, ou alguma infecção, ela vai ter maior sensibilidade. Então, isso para os exames de imagem, que é o que a gente lança a mão mais rápido, é o que a gente vai usar no nosso diagnóstico de uma cefaleia secundária. Porém, a gente tem outro exame também que vocês podem perguntar para mim, que é a punção lombar. A gente sabe que a gente faz a avaliação do líquor, da punção lombar. E quando é que a gente vai fazer uma punção lombar para investigar uma cefaleia? A gente vai fazer principalmente em pacientes em que você tem uma suspeita de uma hemorragia subaracnoideia, mas a tomografia seja normal. Então, eventualmente, às vezes, pode acontecer de você ter um HSA e a tomografia ser normal. Então, você vai fazer o líquor, a coleta do LCR, para fazer essa avaliação. Ou, se você tiver uma suspeita de infecção do sistema nervoso central, você tem uma suspeita de meningite, você vai fazer também a coleta para fazer o diagnóstico. Ou, de maneira crônica, ambulatorial, consultório, quando você tiver a suspeita de uma hipertensão intracraniana idiopática, comumente conhecido como pseudotumor cerebral, a gente vai fazer a punção lombar para fazer o diagnóstico. Então, é dessa maneira que a gente vai investigar uma cefaleia secundária, principalmente exames de imagem, tomo e ressonância, e pode lançar mão da punção lombar nessas condições. Então, assim, a gente investiga uma cefaleia secundária.